Senhor para a igreja, glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 1. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? É sempre bom, né, estarmos na presença do nosso Deus, aleluia. Talvez você pode até se decepcionar com o homem, você pode se decepcionar com alguém, com o seu chefe, mas com Jesus nós não nos decepcionamos, porque Ele sempre cuida nos mínimos detalhes de cada um de nós. Aleluia. Quantos encontraram Lucas, capítulo de número 5? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o Espírito se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também ele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Aleluia. Pode tomar o seu assento nessa noite. Amados, esse texto muito bem conhecido, né, de nós. Quantas ministrações nós já não ouvimos acerca da pesca maravilhosa? Quantas vezes nós já não paramos para meditar acerca deste grande milagre extraordinário e sobrenatural realizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo? E aqui nós vamos aprender na noite deste dia algumas lições acerca da pesca maravilhosa. Lições a qual nós vamos aprender primeiro com Pedro, que era um homem que naquela noite, ou melhor dizendo, naquela manhã, amanheceu totalmente frustrado com a vida, amanheceu totalmente decepcionado e desgostoso por causa daquela madrugada que não foi a melhor da sua vida. E nós vamos também aqui aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos ensinar grandes lições para a minha vida e para a tua vida na noite deste dia. E quando nós adentramos neste texto, o primeiro versículo, o primeiro diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus. Ponto. Primeira coisa interessante que nós podemos observar aqui é que havia uma multidão naquele dia, naquela época, que estava desejosa de ouvir a palavra de Deus. Era um tempo onde o Senhor Deus havia
cessado, né? As profecias havia parado durante muitos anos, até então vir, né, João Batista, o enviado de Deus, e agora vir Jesus Cristo. Então, ou seja, era um tempo onde a profecia, onde a verdadeira palavra de Deus estava em escassez, porque aqueles que tinham a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, aqueles que tinham a responsabilidade do céu de poder ensinar o povo, na verdade estavam corrompidos, né, dentro dos seus próprios egos, dentro dos seus próprios orgulhos, dentro da vaidade, né, do seu coração, e já não estavam mais cumprindo aquilo para o qual o Senhor os havia designado, que era, né, os homens ali da lei naquela época. Então a multidão, ela estava desejosa de ouvir a palavra do Senhor. E quando vem Jesus na terra, e Jesus ele inicia o seu ministério, nós vamos ver essa multidão sedenta em aprender, em ser ensinada pelo Mestre Jesus. E nessa noite eu creio que aqui também há uma multidão, pessoas que também estão, assim como eu, sedentas por ouvir mais da palavra do Senhor. Aleluia! Nós vivemos numa época, numa geração onde os valores estão sendo desconstruídos, né? A verdade está sendo desconstruída para se tornar uma mentira, e aquilo que é mentira está sendo implantado, estão tentando implantar como verdade. Então é um tempo onde a palavra de Deus parece, né, a verdadeira palavra de Deus parece estar em escassez, porque infelizmente muitos que têm a missão, a responsabilidade de pregar o evangelho genuíno, a verdadeira palavra do Senhor, a mensagem da cruz, não estão pregando a palavra do Senhor, mas estão usando a palavra do Senhor para o seu próprio benefício. E por causa disso, pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, estão caminhando a passos largos para a perdição, por causa de muitos que não estão fazendo aquilo que era para ser feito. Mas graças a Deus que ainda há um remanescente nessa terra. Graças a Deus que ainda há essa igreja na face da terra. Graças a Deus porque ainda há muitas outras igrejas neste país e no mundo que ainda estão pregando e ensinando a verdadeira palavra do Senhor. Aleluia! E graças a Deus que ainda há um povo que está sedento de ouvir a palavra do Senhor. Você está sedento por aprender mais da palavra do Mestre? Aleluia. Meus irmãos, nós estamos num tempo onde nós precisamos desejar mais de Deus. Aleluia, não há mais tempo para brincarmos. Não há mais tempo da gente ficar brincando de esconde-esconde com o nosso Deus. Aleluia, um dia nós queremos estar próximo, um dia nós queremos intimidade com Ele, mas no outro estamos nos escondendo por causa do pecado. Aleluia, não há mais tempo para isso, mas Jesus está voltando, Jesus está voltando, aleluia, e nós queremos ouvir, eu quero ouvir o soar da trombeta, aleluia, e eu quero morar com Ele na glória eternamente. Não há mais tempo de ficarmos brincando de ser cristão, mas precisamos nos aproximar mais do Senhor, aleluia, e eu vejo aqui essa multidão sedenta, por querer aprender mais da palavra do Senhor. Tanto que a multidão vai começar a apertar Jesus. Jesus está na praia, às suas costas o mar, né, que na verdade é um grande lago de água doce, o mar da Galileia. E a multidão começa a apertar Jesus, e Jesus está dando os seus passos, já quase entrando na água. Por quê? Porque eu vejo que quem está lá atrás, no meio da multidão, quer estar na frente para ouvir melhor Jesus. E quem está na frente não quer sair. Então a multidão começa a apertar Jesus. E aqui nós vamos ver que é no exato momento em que Jesus está ensinando, no exato momento em que Jesus está pregando a palavra do Senhor, é nesse exato momento que está chegando um homem totalmente frustrado. Enquanto Jesus está ensinando, ministrando a palavra, do outro lado está chegando, bem próximo de Jesus, uma embarcação cheia de homens frustrados. Uma embarcação cheia de homens decepcionados, porque trabalharam a noite toda e nada pegaram. Trabalharam a noite toda, homens que dependiam da pesca para poder sobreviver, para poder pagar as suas contas, para poder pagar os seus boletos,
para poder colocar o pão na mesa para a sua família, mas naquele dia não pegaram nada, estavam decepcionados. Homens que, aleluia, já tinham o costume de sempre trazer alguma coisa, e aqueles peixes eles normalmente vendiam, né, e pegavam o dinheiro para poder, né, tirar dali o seu salário, o seu sustento. Mas naquela noite, Pedro e os que estavam com Pedro estavam frustrados. Mas o mais interessante é que o versículo 2 ele começa assim, ó, e viu. Coloque a palavra Jesus antes. E Jesus viu. Jesus viu aquele homem chegando frustrado. A multidão, meus irmãos, ela tem um poder para tentar nos parar, para tentar nos paralisar a nossa caminhada. A multidão, nós vamos ver que ela vai tentar calar a voz de Bartimeu. A multidão, nós vamos ver que vai tentar parar Zaqueu, porque por causa da sua pequena estatura, Zaqueu só queria ver Jesus, mas era impedido, estava impedido, impossibilitado por causa da multidão. A multidão tem o poder de tentar parar a mulher do fluxo de sangue, que só queria tocar em Jesus. Então a multidão é uma barreira na minha e na tua vida, mas ela não é impeditivo para Jesus agir. A multidão pode até tentar nos paralisar, a multidão pode até tentar calar a sua voz, mas jamais, multidão alguma, vai poder parar o nome santo do Senhor. Porque enquanto Jesus está ensinando, enquanto Jesus está pregando, no mesmo instante ele também está vendo Pedro chegar frustrado naquela praia. Aleluia, Jesus viu Pedro chegando frustrado, e Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, que ele viu o que aconteceu na tua vida, ele viu o momento que pisaram em você, ele viu o momento que te humilharam, ele viu o momento que pegaram na tua mão e disse, pode contar comigo, mas quando viraram as costas, começou a esparramar fofoca acerca do teu nome. Aleluia, Jesus viu o exato momento da tua dor. Talvez alguém ache que Jesus não está vendo. Tem uma multidão, eu já ouvi alguém falando isso, tem tanta gente nessa terra, mais de 7 bilhões de pessoas. Você acha que Jesus vai ouvir minha oração? Eu já ouvi alguém dizer isso, tem tanta gente para Jesus ouvir, para Deus ouvir, para tanta coisa para Deus se preocupar, Ele vai se preocupar comigo? Mas Ele está vendo, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente. Aleluia, nada escapa do olho do Senhor. Ele é com os seus olhos é como uma chama de fogo que está passando sobre essa terra, e nada escapa da visão do nosso Deus. Ele viu o exato momento da tua dor. Ele viu o exato momento da tua frustração. No momento em que você achou que a porta ia se abrir, mas ela se fechou ainda mais. Ele viu o momento em que o médico virou para você e deu o diagnóstico negativo. Ele estava lá vendo, contemplando. Assim como ele viu Pedro chegar frustrado, ele também viu você. Aleluia, Jesus, o nosso Deus, ele viu quando Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor disse que era ou eles se curvavam ou eles seriam jogados na fornalha aquecida 7 vezes mais. Deus estava só observando. E aqueles 3 homens disseram, Nabucodonosor, fica sabendo que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser livrar, não tem problema, porque da mesma forma nós também não nos ajoelharemos diante dessa estátua. Ele viu o exato momento em que Nabucodonosor deu a ordem e disse, aquece 7 vezes mais. Ele viu, Nabucodonosor só viu o momento em que homens pegaram aqueles 3 e jogaram dentro da fornalha, e os que jogaram os 3 na fornalha morreram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego estavam caminhando no meio da fornalha, porque Jesus estava vendo. Jesus contempla a minha vida e a tua vida nessa noite. O homem chamado Nabucodonosor também teve que ver o 4º homem da fornalha andar no meio. Aleluia.
Nabucodonosor também teve que ver, teve que pedir para tirar, pedir para sair. E quando saiu, viu que nem um fio de cabelo havia sido queimado. Nabucodonosor viu que nem mesmo cheiro de fumaça tinha nas vestes daquele homem. Aleluia! Porque aquele que tem os olhos como chama de fogo, tudo estava contemplando e estava vendo a fidelidade dos seus servos. Aleluia, meus irmãos, é bom estarmos em obediência com a palavra de Deus, nós vamos ver isso. Sabe por quê? A obediência à palavra e à vontade de Deus, muitas das vezes ela não vai nos livrar da provação. Estamos em obediência, mas vamos passar por provações. Só que a obediência vai fazer você viver milagres sobrenaturais. A obediência a Deus vai fazer você viver coisas que ninguém nunca viveu antes. Por causa da tua obediência ao Todo-Poderoso. Então Jesus ele vê o exato momento da frustração de Pedro. E é interessante que Pedro, quando vamos adentrando no versículo, diz que os pescadores havendo descido, ou seja, Pedro, Tiago e João, que eram os três que estavam na embarcação, chegou frustrado, desceram do barco e estavam lavando as redes. Ou seja, lavar as redes tem o sentido de estar desistindo, de estar jogando a toalha. Tem o sentido de dar uma pausa, parar, vou dar uma parada, parar. Só que é tão interessante que, mesmo a gente olhando e vendo esse sentido de desistir, só que ainda, até nessa atitude, a gente ainda aprende com Pedro. Porque ele estava parando, ele estava desistindo naquele dia. Mas ele estava lavando o seu instrumento de pescaria para poder usar no outro dia. Porque tem gente que desiste e larga tudo do jeito que está e vai embora. Pedro, se tivesse desistido, não, agora eu desisti, não vou ser mais pescador, não é possível. Tantos anos pescando, nem que seja um peixe eu levo para casa e hoje eu não estou levando nada. Então eu vou desistir de vez. E tem gente que desiste de vez. Mas Pedro ainda, até na desistência dele, nos ensina que ele estava lá, hoje eu desisti, hoje eu estou frustrado. Não sei como dar a notícia ruim para minha família quando eu chegar em casa. Mas eu estou lavando aqui as minhas redes. Mas eu estou lavando aqui o meu instrumento de trabalho. Porque amanhã eu vou voltar. Porque amanhã eu vou tentar de novo. Aleluia, eu não sei como você adentrou por estas portas. Eu já vi, não sei se você já viu também, pessoas que parece que todo domingo aceita Jesus. Num domingo a pessoa aceita Jesus, beleza, passa a semana toda, vem na outra semana, está lá a pessoa de novo aceitando Jesus. Ué, o que houve? Daqui a pouco passa um tempo, está a pessoa de novo aceitando Jesus. Eu sempre fiquei me perguntando sobre isso, quando via esse tipo de coisa acontecendo, mas aqui eu vejo que essas pessoas pelo menos estão tentando se firmar. Estão tentando estar firmes na presença do Senhor. Aceitam a Jesus, mas ainda não conseguem vencer, né, o mundo. Ainda estão escravizadas, vão para o mundo, mas daqui a pouco estão tentando se firmar. Precisam ser ensinadas, como foi falado aqui, pelo Espírito Santo de Deus, que vai ensinando. Mas tem pessoas que largam tudo e vão embora, desistir de vez. Mas talvez hoje não deu certo. Mas amanhã você tenta de novo. Ontem não deu certo, mas hoje era para você ter tentado mais uma vez. Aleluia, o que não pode acontecer é a gente desistir de vez. E Pedro está lavando a rede, Jesus está só observando. Jesus está pregando a palavra, a multidão o apertando, Jesus vendo Pedro frustrado fora do barco, se preparando para ir embora, para dar má notícia para a sua família. Mas é no exato momento em que Pedro está terminando de lavar as suas redes para ir embora, é exatamente o momento então que Jesus ele chega e entra no barco de Pedro. Jesus ele chega e entra na embarcação daquele homem frustrado. Ou seja, sabe aquele momento da sua vida que você está sem força? Que você, Senhor, já me esgotei minha força, não tenho mais força nenhuma. É o momento que o Senhor diz, ele só olhando e agora ele vai dizer, agora
não tem mais força, mas eu vou te pegar pela tua mão direita. Você está se sentindo fraco, mas a partir de hoje eu vou te levantar. Eu fiquei só observando você tentando caminhar. Mesmo arrastado, você estava caminhando. Mesmo frustrado, você ainda estava caminhando na presença do Senhor, até as suas forças se esgotar. Você não tem mais força, mas eu agora estou te pegando pelas mãos. Aleluia, Jesus está entrando na nossa embarcação. No momento que a gente quer desistir, parar de vez, é o momento que Jesus chega para nos dar um novo ânimo. É o momento que Jesus chega com uma palavra de esperança. Talvez você entrou aqui, quem sabe, querendo desistir. Quem sabe você entrou aqui já frustrado, já não tenho mais força, não tenho mais ânimo. Mas nessa noite, Jesus está renovando as tuas forças. Nessa noite, Jesus está te dando um novo ânimo, um novo vigor, para que você continue na caminhada com Cristo. Aleluia! Jesus está te renovando nessa noite, para que você possa sair daqui e continuar lutando a guerra que está travada na sua vida. Porque nós vivemos de guerras. A gente vence uma, vem um refrigério, daqui a pouco vem outras. Mas o Senhor é quem te sustenta. O Senhor é a torre forte. Aleluia. O Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Você não precisa temer, você não precisa querer parar de vez. Porque a cada vez que você quer desistir, Jesus tem um não temas para você. Não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu renovo as tuas forças. Não temas porque ainda não chegou o tempo de parar. Mas ainda há muita obra de Deus na tua vida. Aleluia, ainda há promessas de Deus na tua vida para serem cumpridas. Aleluia, Pedro quer ir embora. Mas é o exato momento que Jesus entra no barco de Pedro. E é interessante que Jesus, quando entra na embarcação, ele vai dizer assim, Pedro, e pedindo-lhe que o afastasse um pouco da terra. Jesus vai dizer a Pedro, Pedro, afasta a embarcação um pouquinho da terra. E aí Pedro vai, obediente, né? Quem é esse homem? Entra no meu barco, já quer mandar, né? Mais obediente, vai, afasta a embarcação um pouquinho da terra. Jesus se assenta, versículo 3, finalzinho, assentando-se Jesus, ele vai ensinar a multidão. Aqui nós aprendemos que, muitas das vezes, o Senhor também nos dá essa ordem, de nos afastarmos um pouquinho das coisas da terra. Porque a gente está tão na correria, envolvido em tantas coisas, em tantos negócios, em tantos embaraços nessa terra, que muitas das vezes nós precisamos chegar neste tempo, precisamos viver este período de nos afastar um pouquinho das coisas da terra, para que possamos ter intimidade, relacionamento com o nosso Deus. Porque quando estamos tão apegados, tão atarefados com as coisas deste mundo, a gente às vezes não tem nem tempo nem para ler a Bíblia. A gente já acorda naquele, né, abafamento e tal, pá. Chega de noite, já é hora de dormir. Jesus, eu não li nenhum versículo hoje. Às vezes acontece. Mas nós precisamos nos afastar um pouquinho da terra. Se queremos viver milagres da parte de Deus, se queremos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, se queremos ter relacionamento, se queremos ter intimidade com o nosso Mestre, precisamos nos afastar um pouco da terra, para podermos ter intimidade com o Senhor, para podermos ter relacionamento com Ele, para podermos orar, para poder meditar na palavra, para poder jejuar, para poder buscar. E muitas das vezes as coisas nessa terra estão nos impedindo de viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque Ele quer que a gente viva, mas só vamos viver se estivermos alinhados na vontade dEle. Só vamos viver certas coisas, certas promessas, se nós estivermos em intimidade, em relacionamento com Deus.
Mas o inimigo, ele faz de tudo para nos prender nessa terra. Mas que nessa noite nós possamos sair daqui entendidos dessa palavra e todos os dias procurarmos: Espírito Santo de Deus, me ajuda, me ensina, Senhor, a organizar o meu tempo. Me ajuda, Senhor, para que eu possa todos os dias ter um relacionamento contigo. Precisamos ter um relacionamento com o nosso Pai. Glória a Deus. Jesus pede: afasta um pouquinho da terra. Existem certas coisas na nossa vida que a gente precisa ser radical e tirar da nossa vida. Que é isso, pastor? Palavra radical muito forte. Mas tem certas coisas que a gente tem que ser, sim, radical. Tem certas amizades que a gente tem que ser radical e se afastar de certas pessoas. Sabe por quê? Porque às vezes são pessoas que estão nos levando para o buraco. São pessoas que estão nos levando para longe de Deus. E aí a gente precisa entender isso, porque tem pessoas que às vezes são enviadas pelo inimigo para nos atrapalhar, para nos prender nessa terra. E aí a gente precisa pedir a Deus o discernimento para entender isso e ver isso. Por isso que às vezes a gente precisa se encerrar, né? Você vai ser educado, é claro, não vai ser mal educado, mas você vai se afastar de certas pessoas porque você está percebendo, sabe o quê? Que ou você continua com essa amizade, ou você vai perder a sua salvação. Porque não há mais tempo para ficarmos brincando. Temos que nos apegar ao nosso Senhor. E tudo aquilo que está atrapalhando a minha intimidade com Deus, tudo aquilo que está afetando o meu relacionamento com Deus, eu preciso tirar, arrancar da minha vida. Porque eu quero morar no céu. Quantos aqui querem morar na glória com Deus? Não podemos deixar nada neste mundo tirar o nosso tempo de relacionamento e intimidade com Deus. Irmãos, nós vamos ver aqui então que Jesus ele vai se assentar. É algo tão interessante que no tempo, né, antigamente, as pessoas, já no tempo de Jesus, e até no nosso tempo ainda, muitos anos atrás, os nossos avós, quando iam falar coisas muito importantes, né, informações importantíssimas, reunia a família, mas falava agora: senta todo mundo, fica todo mundo sentado, e aí a informação era repassada, aquele algo importante era repassado. Por quê? Porque não era algo de valor, que não precisava, que não podia ser falado às pressas. Era algo de valor que não podia ser falado enquanto um está olhando no relógio: eu quero ir embora. Enquanto o outro está desesperado: eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, tem que todo mundo se acalmar, todo mundo sentar, respirar fundo e vamos ouvir o que tem para ser ouvido. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Jesus está sentando, provavelmente a multidão também. Jesus lá no Sermão do Monte, né, ele se assenta, a multidão também se assenta para ouvir. Ou seja, porque é algo de valor, algo importante que está sendo transmitido e não pode ter pressa. Não pode, né, ficar no desespero: fala logo que eu tenho que ir embora, tenho que resolver, tenho que fazer acontecer. Não. A gente precisa parar, respirar fundo e ouvir aquilo que está para ser falado. Porque é algo de valor, é algo importante que vai mudar a nossa vida, que é a palavra de Deus. Então é o que o Senhor nos ensina. Olha, a gente precisa nos afastar da terra e nos assentarmos, ou seja, nos ajoelharmos para ouvir Deus falar conosco. Porque no meio do desespero, a gente não ouve a voz de Deus. No meio, né, de tanta gente falando, tanta coisa acontecendo, tanta aprovação, tanto isso, aquilo, outro, guerras e tal, a gente naquela aflição, naquele desespero e todo, Deus está falando e a gente não consegue ouvir. Por isso a gente precisa parar, sentar e ouvir a instrução do nosso Deus. Aleluia. E é isso que o Senhor ele nos ensina aqui nesse versículo. E aí nós vamos ver então que Jesus, agora ele vai dar uma ordem a Pedro. Pedro era um homem frustrado, que estava frustrado. Porém, a frustração de uma noite não definiu a vida inteira de Pedro. A tua frustração de um dia não pode definir todo o teu futuro.
A tua decepção de um dia, a tua dor de um momento não pode definir toda a sua trajetória. Aleluia, porque a dor foi naquele momento. A frustração foi naquele momento. Mas o Senhor, Ele está curando essa dor. O Senhor está te dando esperança na noite desse dia. Porque essa dor não pode definir o teu futuro. Aleluia. E nós vamos ver que Jesus ele vai dar uma ordem a Pedro e vai dizer: olha, Pedro, agora eu estou no teu barco. Você estava frustrado, mas eu entrei na tua embarcação, estou ensinando, pregando a palavra de Deus e você ficou aqui quietinho me ouvindo. Enquanto Jesus estava ministrando para a multidão, Pedro também estava sendo ministrado. Não sei qual foi a palavra que Jesus pregou naquela manhã, mas provavelmente uma palavra de esperança. Provavelmente uma palavra de fé. E enquanto Jesus ia falando, a frustração, o nível de frustração de Pedro ia abaixando e o nível de esperança na vida de Pedro ia aumentando. Aleluia! Jesus, ele quer dar um basta na tua frustração. E ele quer elevar o teu nível, aleluia, de esperança e de fé nessa noite, para que você continue caminhando, crendo e confiando. Tudo ao seu redor está tudo contrário, está tudo dizendo que não, mas você continua crendo na promessa, mas você continua crendo no milagre. O cenário diz que não, a política diz que não, tudo diz que não, mas o meu Deus diz que sim. Aleluia, glória a Deus. Precisamos estar com a nossa viva esperança, que é Jesus Cristo. Aí não a esperança que o mundo dá, mas a nossa esperança que é Jesus. E é por isso que quando Jesus vai dizer: Pedro, vai ao mar alto e lança a rede, aquele homem frustrado já não estava mais frustrado. Seu nível de frustração já tinha sido abaixado e agora ele já estava com uma nova esperança, um novo ânimo. E aí ele vai dizer: mestre, olha, ele vai chamar até Jesus de mestre. Ele ainda estava conhecendo Jesus e já vai chamar Jesus de mestre. Porque a palavra de Jesus entrou de forma tão forte no coração daquele homem, que aquele homem já reconheceu: esse aqui é o meu mestre. Nesse aqui eu tenho esperança. E aí Pedro vai dizer: Senhor, pela tua palavra eu lançarei a rede. Aquele homem teve a sua fé renovada naquela manhã. E aí ele achou que ia tentar só no outro dia, ou melhor, só na outra noite. Mas naquele momento, quando Jesus dá aquela ordem, ele fala: eu vou obedecer, eu vou esperar outra noite, Jesus não vai estar aqui, eu vou esperar, eu vou lançar agora, é sobre a tua palavra, Jesus, eu vou lançar. É sobre a palavra do mestre, não é sobre a palavra do homem, não é sobre a palavra de seja quem quer que for nessa terra, mas é sobre a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É sobre a palavra de Deus que nós vamos lançar a nossa rede. É sobre a palavra de Jesus, sobre a palavra do Mestre, que você vai tentar mais uma vez, que você vai viver o milagre de Deus na sua vida. E Pedro, então, ele lança a rede. E aí algo que eu acho tão interessante, os irmãos podem acompanhar comigo, versículo de número 6. Vamos ler o 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E aí eu pergunto para os irmãos: peixe se pesca ou se colhe? Normalmente, eu conheço alguns pescadores de profissão, outros aventureiros, e quando eles chegam, voltam, eles dizem: olha os peixes que pescamos. Olha, fulano pescou, olha o tamanho do peixe que fulano pescou. Às vezes usam até a palavra pegou. Olha o peixe que fulano pegou.
mas é pegou ou é pescou. Mas nunca vi ninguém dizendo que colheu o peixe. Mas aqui Lucas, ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que eles colheram. E aí, meditando acerca disso, a gente só pode colher aquilo que ou eu já plantei um dia, ou aquilo que alguém plantou um dia. Não é verdade? Alguém foi lá, lançou a semente, aquilo gerou, né? Deu um resultado, e aí vem nós e colhemos aquilo. E aí quando nós olhamos lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 20, nós vamos ver que Deus, no 5º dia da criação, Ele com a sua própria boca, com a sua palavra, Ele vai lançar uma semente no meio do mar. Ele vai dizer: mar, produza peixes, cada um conforme a sua espécie. E aí quando nós voltamos aqui para Pedro, quando Pedro lança aquela rede, e ele começa a puxar aquela rede, ele não está mais pescando peixe, mas ele está colhendo tudo aquilo que um dia Deus plantou para a vida dele. Ele está colhendo tudo aquilo que um dia Deus já havia projetado para a vida dele. E é o que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida. Ele vai fazer chegar na tua mão tudo aquilo que Ele já plantou para você. Ele vai fazer chegar em você, Ele vai fazer você colher tudo aquilo que um dia Ele já determinou para a tua vida. Alabaxourabaçai. Aleluia. Basta apenas estarmos na obediência. Basta apenas estarmos dentro da palavra, alinhados dentro da palavra do Senhor. Aleluia, porque a tua obediência vai fazer você viver milagre. A tua obediência a Deus vai fazer você viver o impossível de Deus nessa terra. Aleluia. Pedro vai colher tudo aquilo que Deus já havia planejado para a vida dele. Se eu não me engano, Salmo 139 diz que o nosso Deus, quando você ainda era um zigoto, antes de se tornar um embrião no ventre da tua mãe, Ele já te contemplava. E no teu livro já tinha determinado todos os teus dias. Ou seja, se você estiver em obediência a Deus, se você estiver em obediência à palavra e à vontade do Mestre, você vai colher tudo aquilo que Ele já plantou para a tua vida um dia. Você vai viver tudo aquilo que um dia Deus já projetou, já prometeu para a tua vida. Aleluia. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Nós queremos. Queremos experimentar mais da glória e do poder de Deus na nossa vida. Aleluia. E para a gente poder caminhar para o final, a última lição que nós podemos extrair é que Pedro, ele pegava um peixe vivo, pescava um peixe vivo e matava. Não que ele matasse o peixe, mas tirava o peixe do seu habitat natural, que era a água. Pescava um peixe vivo e por causa disso aquele peixe morria. Isso para o seu próprio sustento, da sua família. Mas Deus vai pegar esse homem após o encontro, foi louvado acerca do encontro de Jesus com o homem. Após o encontro de Pedro com Jesus, aquele homem que pescava um peixe vivo e tinha que matar para sobreviver, Jesus vai entregar uma responsabilidade na mão daquele homem. E a responsabilidade é: Pedro, agora você vai pegar homens e mulheres que estão mortos espiritualmente e vão trazê-los para a vida eterna. Você vai pegar aqueles que estão mortos espiritualmente e vai conduzi-los à vida eterna. Se coloque de pé nesse momento. Jesus, ele vai pegar um homem frustrado, vai entrar no barco de um homem frustrado e vai usar a vida daquele frustrado para poder ensinar e pregar uma palavra de esperança para multidões.
Talvez você esteja frustrado, decepcionado, cheio de dor, devido aos problemas na sua vida. Mas ainda assim, Deus ele quer usar você para levar esperança para outros. Depois, ele vai te abençoar. Depois ele vai fazer um milagre na sua vida, mas antes ele quer usar você. Ele chama Pedro, eu entro no barco de Pedro, Pedro, afasta um pouquinho, assenta aí que primeiro eu vou ensinar a multidão. Depois que eu ensinar, aí eu vou tratar contigo. Depois que eu te usar para levar esperança, para levar vida àqueles que estão mortos, aí agora eu vou tratar com você, para você viver o sobrenatural. Aleluia. Deus ele quer usar você. Sabe aquele momento, aquele dia que tudo está dando errado para você? Às vezes a porta está fechada, às vezes o casamento não está indo bem, está tendo conflito dentro de casa, está um caos. E aí chega alguém e pede oração. Você pode orar por mim? Na verdade é você que está precisando de oração. Na verdade é você que está precisando de uma porta aberta e aí chega alguém desempregado. Ora por mim, ora por esse currículo, né, para que Deus possa abrir a porta. E aí você pensa, eu que estou precisando. Mas aí Deus dizendo, você está precisando, mas eu também estou precisando te usar como instrumento. Aleluia. E aí a gente vai, a gente ora, dá uma palavra de ânimo. Você que está precisando de ânimo, está precisando de força. E chega alguém caído diante de você e você que tem que liberar uma palavra de fé. É exatamente isso que aconteceu com Pedro. Ele que precisava de esperança. Mas primeiro Deus vai usar o que ele tem. O instrumento que Pedro tem para levar esperança para outros. Ou seja, aquilo que você tem, o conhecimento que você tem, talvez seja pouco. O recurso que você tem, talvez seja pouco. Mas aquilo que você tem é o que Deus vai usar para poder levar esperança para outros. Porque lá fora, lembra de Pedro que pegava o peixe vivo e matava para sobreviver? Lá fora, o inimigo usava a tua vida. Lá fora, o inimigo usava os teus recursos para poder favorecer o reino das trevas. Mas Deus estava só observando. Até que chegou o tempo na tua vida e Deus disse, agora eu vou trazer para a minha presença e os recursos, o conhecimento que outrora era usado para as trevas, agora vai ser usado para a luz. Por isso que aquilo que você tem, aquilo que era de mais valioso na sua concepção lá fora, no mundo, no pecado, é o que Deus quer usar aqui, na obra do Senhor. Tem quantas pessoas que lá fora cantavam hinos com uma voz tão bonita, né? Cantava, arrastava pessoas, e chega na igreja, aí fica travada, fica com medo, fica tímido. Mas é o Senhor que está dizendo, olha, lá fora o inimigo usava a tua voz para a perdição. Lá fora o inimigo usava a tua voz para poder fazer outros se prostituírem, né? Para incentivar por causa da letra de muitas músicas. Mas agora que você está na presença do Senhor, Ele vai usar a tua voz para servir de bênção para a vida de outros. Aleluia. Aquilo que outrora glorificava o reino das trevas, hoje vai glorificar o nome santo do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, engrandecemos o teu nome, porque tu és bom, tu és infinito em graça, em misericórdia, em poder, em amor incondicional, Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua presença na noite deste dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrada aos nossos corações, Senhor. Sairemos daqui, Senhor, renovados pelo teu poder, pela tua glória, pela tua majestade, meu Senhor. Querendo ter mais intimidade, querendo ter mais relacionamento contigo, Pai. Queremos viver tudo aquilo que até hoje, independente da nossa idade, ainda não vivemos. Tudo aquilo que até hoje, o sobrenatural que até hoje a gente ainda não viveu. O impossível que até hoje a gente não viveu, Senhor. Nós queremos experimentar da tua parte. Nós queremos experimentar de ti, Senhor amado. Por isso, ó Pai,
Continua lapidando as nossas vidas, continua nos instruindo, continua nos ensinando através do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que verdadeiramente possamos estarmos alinhados dentro da Tua palavra, dentro do Teu propósito para as nossas vidas, ó Deus, para que possamos estar em obediência e vivermos o Deus sobrenatural, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.